Fala pessoal da Medicina Veterinária, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal RKVet. O nosso objetivo hoje é fazer um mergulho daquele jeito que a gente gosta, bem dinâmico e direto ao ponto, sobre as afecções clínico-cirúrgicas da orelha. A ideia é pegar aquela anatomia de livro e traduzir direto para o que realmente salva a pátria no bloco cirúrgico. Vamos alinhar o raciocínio clínico para que na hora de pegar no bisturi, a decisão seja certeira. E olha só esse número para a gente começar a entender o peso da coisa, 18 a 20%. Para ter uma ideia, essa é a quantidade de cães que chegam na clínica com algum problema de orelha. É um volume gigantesco, né? É paciente com dor, com a qualidade de vida lá embaixo, batendo na porta do consultório o tempo todo. Então, dominar isso aqui não é só para tirar nota boa, é conhecimento de altíssimo rendimento para a nossa rotina. É o que separa o atendimento comum daquela intervenção de excelência. Então, o nosso roteiro de hoje está bem amarrado, uma breve introdução cirúrgica, depois de a gente dar um pulo na anatomia aplicada, entende o que é a síndrome vestibular periférica e, para fechar, a gente resolve o otohematoma. Bora lá? Começando então pela introdução à cirurgia otológica. A realidade nua e crua é que a gente quase nunca pega o paciente no comecinho do problema. O mais comum é o animal chegar crônico, com lesões teciduais que já não tem volta, tudo inflamado, super dolorido, depois de meses tentando tratamento paliativo. E é justamente por isso que a gente precisa ter essa regra cravada na mente. A cirurgia é literalmente a última opção. Não é a primeira linha de defesa, nunca. A gente só indica o bisturi quando o tratamento clínico bem feito falhou repetidas vezes ou quando a anatomia normal daquele conduto já está um caos, calcificada, estenosada, ou seja, não tem mais como reverter clinicamente. Beleza. Decidimos que é caso cirúrgico. Aí a gente entra no nosso segundo tópico, a anatomia aplicada. Porque, convenhamos, entrar no centro cirúrgico sem um mapa da região é pedir para ter complicação grave. Dando uma olhada nesse diagrama, dá para ver como a orelha é um sistema perfeito. Começa lá fora na pina, desce por esse meato auditivo externo que faz um L bem característico, sustentado pelas cartilagens auricular e anular. Daí a gente bate na membrana timpânica e entra na orelha média. Lá dentro tem a bula timpânica e a cadeia de ossículos, martelo, pigorna e estribo. Funciona como uma verdadeira câmara de ressonância. E lá no fundão, super protegida, fica a orelha interna, que cuida da audição e do equilíbrio. Ter essa transição bem clara na cabeça é fundamental para qualquer procedimento. E já que estamos falando da orelha média, tem uma pegadinha clássica aqui que derruba muita gente. Nos cães, a bula timpânica é uma câmara óssea única. Ok. Mas os gatos? Bom, os gatos têm um septo ósseo dividindo essa bula em duas câmaras, uma ventromedial e uma dorsolateral. Se você vai fazer uma osteotomia ventral da bula num gato e esquece de acessar e drenar essa segunda câmara, material infectado vai ficar lá dentro e a cirurgia vai por água abaixo. Tem que ficar muito ligado nisso. Indo mais fundo para a orelha interna, a gente topa com o oitavo par craniano, o nervo vestíbulo coclear. Pensa nele como um cabo de alta tensão vital para o animal. O que ele faz? Ele capta toda a movimentação mecânica lá do labirinto membranoso, que está cheio de endolinfa rica em potássio, e transforma tudo isso em impulso nervoso que vai direto para o tronco encefálico. Ou seja, ele pega o movimento de rotação, a aceleração e o som e converte em pura neurologia. Mas e se inflamar tudo ou rolar um erro cirúrgico e a gente acabar machucando exatamente esse cabo ou a orelha interna? O estrago neurológico é imediato e a gente cai no nosso terceiro ponto, a síndrome vestibular periférica. Basicamente, essa síndrome é um apagão no sistema de equilíbrio. O animal perde completamente a noção de onde ele está no espaço. Isso pode acontecer por causa de uma otite média ou interna cheia de bactérias, ou por pólipos em gatos que começam a comprimir a região, ou até mesmo por uma raspagem cirúrgica mal calculada na bula. Para ter uma ideia, isso pode aparecer em até 80% das cirurgias otológicas mais agressivas. E como isso chega para a gente no ambulatório? Através de uma tríade clássica que apavora os tutores. Primeiro, o head tilt, que é a cabeça inclinada. Depois, a ataxia vestibular, que é aquele animal desequilibrado, caindo ou rolando sem parar para o lado da lesão. E o nistagmo, aquele movimento dos olhos, rápido e involuntário, tentando compensar uma rotação que não existe. Olha só essa imagem. Esse é o clássico head tilt. A cabeça fica pendendo justinho para o lado do ouvido machucado. Isso acontece porque o cérebro recebe mensagens confusas. Um lado diz, "tamo de pé", o outro não manda sinal nenhum.
O corpo tenta se ajustar a essa nova gravidade bizarra, altera o tônus muscular e a cabeça tomba. É visual, fica fácil de gravar. A grande sacada do diagnóstico é descobrir o problema está lá na orelha, que é o periférico, ou está no cérebro, que é o central. A regra de ouro é a seguinte: se o animal está tonto, mas a consciência está normal e ele sabe onde pisa, ou seja, a propriocepção está normal, o problema é periférico. Agora, se tiver déficit de propriocepção, alteração de consciência ou um nistagmo vertical, aí o buraco é mais embaixo, a lesão central e o prognóstico é bem mais complicado. Saindo dessa parte neuro, vamos para o nosso último tópico, o módulo 4. A gente vai falar de um problema que não é tão complexo neurologicamente, mas que visualmente chama muita atenção, o otohematoma. Aqui o problema é pura física. Sabe quando o cão chacoalha a cabeça com tudo? Essa força centrífuga absurda acaba fraturando a cartilagem da orelha e rompe os vasinhos de dentro, criando um sangramento feio entre a pele e a cartilagem. É um verdadeiro efeito dominó. Começa com uma otite ou alergia dando aquela coceira infernal. O animal balança a cabeça para aliviar, a força centrífuga rompe os vasos e o sangue empoça. Depois de um tempo o sangramento para, mas se aquele sangue virar fibrina e a gente não intervir, a orelha vai retrair e ficar toda deformada. É o que a gente chama de orelha em couve-flor. É por isso que ficar só espetando a agulha para drenar e passar corticoide não funciona na maioria das vezes. O padrão ouro é cirúrgico mesmo. A gente tem que fazer uma incisão boa, reta, em S ou com punch, tirar todo aquele coágulo de fibrina lá de dentro e costurar a pele de volta na cartilagem para não sobrar nenhum espaço morto para o sangue acumular de novo. E aqui vai a regra cirúrgica mais importante de hoje sobre o otohematoma. Prestem muita atenção, os pontos de aposição têm que ser sempre, absolutamente sempre, paralelos ao eixo longo da orelha. Tem que acompanhar o sentido dos vasos. Se você der o ponto de forma transversal, você vai estrangular os vasos e causar uma necrose isquêmica que vai complicar muito o pós-operatório. Ponto paralelo e bandagem bem feita de 7 a 14 dias garantem o sucesso da cirurgia. Fala pessoal do RKVET, vamos direto ao ponto na nossa análise visual de hoje, que é sobre um tema super crítico e que bate ponto todo dia nas clínicas, a abordagem cirúrgica da otite em cães e gatos. Para ter uma ideia, os problemas de ouvido representam até 20% de toda a casuística na medicina veterinária. E o grande detalhe é que quando esse paciente finalmente chega na mesa de cirurgia, a anatomia já está, na maioria das vezes, completamente destruída. Então, a gente vai destrinchar exatamente como e quando intervir. Nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pela fisiopatologia da otite crônica, as indicações cirúrgicas específicas, como funciona a aeração do conduto auditivo, os detalhes da teca e da bula timpânica e, para fechar, os riscos anatômicos e as complicações pós-operatórias. Bora lá! Começando pela primeira parte, a fisiopatologia da otite crônica, que é basicamente o nosso ponto de não retorno. Olha só, a progressão dessa doença quando cronifica é algo meio assustador de ver na prática. Primeiro, a gente tem a hiperplasia, que é aquele engrossamento severo do epitélio. Depois, as glândulas ceruminosas aumentam muito de tamanho, entram em hipertrofia mesmo e começam a produzir secreção sem parar. Aí vem o terceiro passo, que é de longe o mais dramático, a calcificação e ossificação. É impressionante porque aquela cartilagem da orelha, que por natureza deveria ser super flexível, vira literalmente um osso duro e inflexível. E qual é a consequência mecânica dessa sequência toda? O canal simplesmente se fecha, vira uma barreira física, um muro. Os remédios em gota que a gente tenta passar não entram de jeito nenhum e aquela secreção purulenta e o cerúmen não conseguem sair. É bem aí, nesse momento de falha estrutural, que o tratamento clínico esbarra num beco sem saída. Não adianta insistir. O bisturi acaba virando a única opção terapêutica que realmente vai resolver. O que nos leva ao segundo ponto, as indicações cirúrgicas específicas. Afinal, quando a gente deve intervir? Pensa numa tríade que justifique de vez levar esse paciente para o bloco cirúrgico. Primeiro, aquela falha clara no tratamento clínico, mesmo quando feito da forma certinha. Segundo, as recidivas constantes, sabe, aquela otite que vai e volta toda hora. E claro, o terceiro pilar são justamente essas alterações morfofisiológicas e irreversíveis que a gente acabou de comentar. Essa tríade atua como nosso grande guia para bater o martelo da cirurgia.
Aprofundando um pouquinho nessas indicações, tem algumas patologias bem específicas que gritam por cirurgia. Além da ossificação das cartilagens, a gente tem as neoplasias, tipo os tumores de glândulas ceruminosas e os carcinomas. Outra coisa importantíssima são os pólipos inflamatórios. Eles são absurdamente comuns lá no ouvido médio dos gatos e quase sempre vão parar na cirurgia. Por fim, alterações severas do sistema vestíbulo-coclear, que acontecem por culpa da otite, também confirmam a necessidade de operar. Vamos agora para a nossa parte 3, a aeração do conduto auditivo. O foco aqui é preservar a estrutura. A primeira técnica que a gente vê é a clássica técnica de Zepp, também conhecida como ressecção da parede lateral. A sacada cirúrgica aqui é muito inteligente. Basicamente, corta-se e rebarte-se a parede lateral do conduto vertical para baixo. O que isso faz na prática? Cria meio que uma rampa de acesso. Essa rampa expõe o conduto horizontal direto para o ambiente externo. Isso promove uma aeração fantástica, diminui demais a umidade e a temperatura local e, nossa, facilita imensamente a vida do tutor na hora de aplicar a medicação ali dentro. Acompanhando os passos da técnica de Zepp, dá para ver bem isso. O tecido é incisado, rebatido e suturado. Aquele canal que antes tinha um formato de L, escuro e fechado, se transforma nessa área totalmente exposta e drenável. É uma reengenharia da anatomia totalmente focada em botar o ar para circular. Mas calma lá, tem que ter muito critério para indicar. A técnica de Zepp é bem limitada a otites muito iniciais ou tumores minúsculos na parede. E olha, é bom lembrar que ela é historicamente contraindicada para cães da raça Cocker Spaniel ou para animais com hiperplasia grave, tá? Em contrapartida, a gente tem a ressecção completa do conduto vertical. Ela é mais radical. Remove todo o tubo vertical e sutura o conduto horizontal direto na pele, criando um estômago novinho mais para baixo. Só que as duas técnicas compartilham um benefício de ouro. Elas preservam o conduto horizontal e a orelha média. Ou seja, a audição do animal fica garantida. O que nos joga direto para a nossa parte 4, teca e bula timpânica. Esse aqui é o famoso procedimento de resgate. A teca, que é a ablação total do conduto auditivo, é aquele procedimento definitivo, de último caso mesmo, para os estágios finais da otite. Nela, o cirurgião arranca tudo, tira o canal vertical e horizontal, limpando até o meato acústico externo do osso. E como o animal fica por fora? Sem nada. Fica completamente sem orifício auditivo. É uma cirurgia extrema, feita literalmente para salvar a qualidade de vida. E aqui entra um conceito acadêmico que é inegociável na veterinária, a famosa regra de ouro da Fossum. Ela diz que a teca nunca, em hipótese alguma, deve ser feita de forma isolada nas otites crônicas. Ela tem que vir obrigatoriamente de braços dados com a LBO, que é a osteotomia lateral da bula. Isso é regra de sobrevivência na cirurgia. Mas por que essa regra é tão rígida? Imagina só, se a gente só arrancar o canal e costurar a pele bonitinha por cima, a bula timpânica lá embaixo vai continuar intacta, mas cheia de bactérias e restos de tecido inflamado, produzindo secreção num ambiente fechado e sem oxigênio. Pessoal, isso é a receita perfeita para um desastre. Vai formar abscessos gigantescos que cedo ou tarde vão virar fístulas drenando pelo pescoço ou pela cara do animal. A LBO entra na jogada justamente para permitir que a gente consiga curetar, raspar o osso lá dentro e tirar todo esse foco de infecção. Agora, falando de gatos, a abordagem ganha um caminho diferente chamado VBO, que é a osteotomia ventral da bula. Diferente dos cães, a gente acessa a bula por baixo, lá pela região do pescoço. O grande foco dessa técnica nos felinos é tirar aqueles pólipos nasofaríngeos chatos. E o que deixa essa cirurgia com um nível extra de emoção é a anatomia do gato. A bula deles tem duas câmaras separadas por um septo de osso bem fininho. O cirurgião tem que abrir a primeira câmara ventromedial e, com a mão bem leve, quebrar esse septo para conseguir limpar a câmara dorsolateral. É de lá que esses pólipos costumam brotar. Chegamos na nossa reta final, a parte 5, riscos e complicações pós-operatórias, o verdadeiro risco anatômico. A estatística aqui não brinca em serviço. A chance de dar alguma complicação no pós-operatório de uma teca é absurda, variando de 30% a 80%. Como o risco é altíssimo, não dá para bobear no tratamento em casa. O paciente vai precisar de um rigor terapêutico monstro, com antibióticos pesados, bons analgésicos e um manejo muito cuidadoso dos drenos. O grande culpado desse risco todo é puramente a anatomia da região.
O nervo facial passa literalmente abraçando a base do conduto horizontal e fica intimamente colado na glândula parótida. Pensa no cenário. Você está ali tentando soltar um conduto auditivo todo calcificado e duro. Se a dissecação não for cirurgicamente milimétrica e você tracionar, esticar ou acabar cortando sem querer, o dano no nervo facial é na hora. E esses danos neurológicos ficam na cara, literalmente. A paralisia do nervo facial faz com que o paciente perca o reflexo de piscar e o lábio fica ali caidão. Se o olho não pisca mais, a gente tem que encher de colírio lubrificante para evitar que ele desenvolva uma úlcera de córnea terrível. Em gatos, especialmente depois da VBO, a gente vê muito a síndrome de Horner, que pega as fibras simpáticas e deixa a pupila bem pequenininha e a pálpebra caída. E se o cirurgião pesar muito a mão na curetagem lá na bula e atingir as estruturas do ouvido interno, o bicho pode acordar com síndrome vestibular. Ele fica com a cabeça torta e o olho tremendo sem parar, o famoso nistagmo. E como se a parte neurológica já não bastasse, tem riscos vasculares sérios. Passa uma veia ali atrás da bula timpânica, chamada veia retroglenoide. Se perfurar isso sem querer, o sangramento na mesa é muito intenso. E também tem o risco crônico. Voltando lá na regra de ouro, se você raspar mal a bula e deixar sobrar um epitéliozinho secretor que seja, é batata. Meses ou até anos depois vai estourar uma fístula e aí, meus amigos, a única saída é levar para o centro cirúrgico de novo e reoperar do zero. Para encerrar nossa explicação e fechar o raciocínio de hoje, tem uma pergunta clínica super provocativa. Todo tutor pergunta isso com o coração na mão, e a gente precisa ter a resposta na ponta da língua. Doutor, fazer a teca vai deixar meu bicho surdo? A resposta técnica preta no branco é sim. A audição por condução do ar é eliminada para sempre. Mas a sacada clínica que a gente precisa passar para o tutor é outra. Aquele paciente que tem indicação de entrar na faca para uma teca já está funcionalmente surdo há muito tempo. O ouvido está obstruído, virou osso, a inflamação dominou tudo. Então a cirurgia não representa a perda de algo que ele usava. Representa, na verdade, o alívio definitivo de um sofrimento e de uma dor crônica gigantesca. Fica essa reflexão para a gente. Na medicina cirúrgica, às vezes a remoção mais agressiva e radical é a atitude de maior compaixão que a gente pode ter. Muito bom, né? Continuem firmes nos estudos da anatomia, pessoal, e a gente se encontra na nossa próxima análise visual.